Aproveitar que o Afonsinho tá dormindo faz um tempinho já. Deu até tempo de eu lavar meu cabelo, tomar banho, lavar o cabelo, né? Que coisa rara. E ele tá dormindo aqui ainda, então vai dar pra eu conversar com vocês a respeito da confusão de bicos. Vamos ver a minha saga, né? Que Afonsinho não dorme de dia, não dorme. Ou então quando dorme acorda muito rápido, então o dia do meu dia a dia tá complicadíssimo. Então eu não tava conseguindo gravar pra vocês, mas agora vai. Então vamos lá. Vou falar pra vocês o que é e como que aconteceu comigo, tá bom? Porque muita gente, não tem ideia, não tem noção do que é confusão de bicos. E é algo que, ao meu ver, é algo grave, é algo que acontece. E as pessoas, além de não saberem, quando sabem, não dão a importância devida pra isso. É o seguinte, confusão de bicos é quando o bebê que mama no peito da mãe e também usa chupeta, mamadeira, bico de silicone, qualquer dispositivo que não seja o seio da mãe, ele começa a confundir esse bico. Começa a confundir porque a sucção que ele faz nesses dispositivos e no peito é diferente. Ele começa a usar musculaturas diferentes da face, da sucção, e ele começa a desaprender a mamar no peito da mãe. Ao desaprender a sugar, né, o peito da mãe, ele começa a chupar e não conseguir ordenhar da forma correta. Então ele começa a lutar com o peito, porque ele mudou a linguinha, ele mudou a musculatura da face. Então ele começa a não mamar direito com eficiência. Resultado disso, o bebê começa a não ganhar peso, aí introduzem fórmula, não vão descobrir o porquê que esse bebê tá... Por que aconteceu esse não ganho de peso? E aí já introduz uma fórmula desnecessária, né? Porque poderia ser corrigido isso a tempo e tudo mais. E aí se torna um ciclo, porque a criança começa a mamar na mamadeira, daqui a pouco ela larga o peito de vez. Porque a mamadeira, além de ter a confusão de bico, ela tem confusão de fluxo. O fluxo da mamadeira é muito maior do que no peito. O bebê ele tem que fazer mais força no peito do que na mamadeira. Então, rapidinho ele larga o peito. O mamar errado, ele começa também a machucar o peito, então a mãe começa a sentir muita dor. Ele começa a rejeitar o peito, foi o que eu falei, o bebê simplesmente, ele fica ali naquele bico, no seio, e ele não pega. Isso começou a acontecer com o Afonsinho, fiquei desesperada. E ele não pega, então assim, uma coisa que, como assim ele não quer pegar o peito? Ah, ele se mamou sozinho. Não, ele pode estar tendo confusão de bicos, tá? Então, a luta contra o peito começa a machucar, começa a morder a gengiva, assim, começa a não mamar direito. Então, não, mas o meu bebê tá aqui no peito, tá mamando normal, só que tá perdendo peso, não tá ganhando peso da forma correta. Às vezes é isso, porque a ordenha que ele tá fazendo tá errada, porque ele já modificou toda a forma de sucção que ele fazia no peito por conta da chupeta e da mamadeira. Gente, eu quero deixar muito, muito, muito claro também que eu não estou aqui falando de mães que de repente não conseguiram amamentar por N motivos. Não tô falando aqui também para julgar quem usa chupeta, quem usa mamadeira, quem optou por fazer isso. A minha sobrinha, por exemplo, né, da minha irmã, que eu tô aqui convivendo com ela chupa a chupeta, até quando a chupeta dela cai, eu mesma apoio na boca dela, porque já é uma coisa que a mãe dela decidiu isso e pronto, acabou. Então assim, eu não tô aqui pra julgar ninguém, cada um tem uma realidade. Eu sei o quanto que eu vou falar mais sobre isso, né, depois quando eu falar do Afonsinho. Eu sei como é difícil a não chupeta, principalmente por conta da cultura imensa que existe da chupeta. Eu escuto até hoje falando como se eu fosse uma péssima mãe porque eu não dou chupeta pro meu filho. Meu único intuito aqui é trazer essa informação pra você que de repente não sabe, assim como eu não sabia, eu fui saber isso depois do nascimento do Afonsinho, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. A grande maioria das pessoas nem ouve falar sobre isso. Isso é uma realidade, isso não é uma mentira. Inclusive, chupetas, mamadeiras, pode perceber, não tem comerciais de televisão porque é proibido, não pode. Outra coisa, todas as embalagens de chupeta têm um aviso na embalagem, né, por lei, falando dos riscos do uso da chupeta contra a amamentação, exclusivamente, né, do seio. Então, isso não é fictício, isso não é uma coisa que até parece, nunca aconteceu. Muitas vezes aconteceu e a pessoa nem sabe, foi o que eu falei, acha que desmamou sozinho,
Enfim, eu vou até dar um print aqui em algumas embalagens para vocês verem como isso é uma realidade. É por lei determinado que tenha nas embalagens da chupeta esse aviso. Eu volto a repetir 1000 vezes, porque às vezes as pessoas distorcem as coisas que eu falo aqui. Eu não estou julgando quem usa, eu não estou julgando quem escolheu usar. Estou aqui passando a informação porque muita gente está usando sem saber. E muita gente, e às vezes, vamos supor, pra mim, quando eu soube, isso pra mim pesou, porque eu não sabia. Assim, a princípio, eu não queria dar chupeta pro meu filho por estética, tipo assim, vai modificar, né, a arcada. Depois que eu fiquei sabendo que poderia causar desmame precoce, poderia, né, falo poderia porque nem toda criança acontece, mas há pediatras que toda criança vai acontecer em algum momento da vida, mas enfim, isso é um detalhe. Eu fiquei, assim, extremamente chocada como que essa informação não é passada pra gente. Como que muita gente não sabe disso. Como que a amamentação, que é extremamente importante, como que o leite materno, que é o melhor alimento do mundo, pode ser tratado com tanto descaso assim, a ponto da gente não ter ideia de que uma chupeta e uma mamadeira podem causar um desmame precoce. Por que eu não vou querer dar o melhor alimento do mundo pro meu filho? Entende que eu tô querendo? Como que eu vou colocar isso em risco? Eu, Vanessa, tô falando eu, né? Porque é uma coisa que é uma luta diária, inclusive aqui na minha casa, para falar para as pessoas que eu não quero dar chupeta, entendeu? Porque eu acabei cedendo. De tanto que eu ouvi as pessoas falarem da chupeta e de ver ele chorar e eu não sabia o que fazer. Porque, gente, é difícil a gente ver nosso filho chorar, a gente não saber mais o que fazer. E eu fui lá e cedi a chupeta e dei a chupeta pra ele chorando, torcendo pra ele não ter uma confusão de bicos. Dito e feito, teve. Eu ainda não sabia que tem profissional que diz que toda criança vai ter. E eu falei, meu Deus, tomara que ele não tenha. Eu não queria dar essa chupeta, de jeito nenhum. Então eu queria um argumento pra eu falar pras pessoas que eu não queria dar de jeito nenhum por causa disso. Porque eu tava ficando muito irritada com o fato de... Gente, a chupeta ela é muito socialmente aceita. Se você não dá chupeta pro seu filho, é tipo assim, que absurdo você não dar chupeta pro seu filho. É como se você fosse uma mamãe, quando na verdade você tá pensando no melhor. Eu acredito de todo o meu coração, gente, que toda mãe, ela quer o melhor pro seu filho. Então até a mãe que, não, eu dei chupeta pro meu filho porque eu queria acalmar ele, existem outras formas de acalmar, mas enfim, vocês entenderam, né? Tudo bem, é a escolha dela. Quem daqui sabia disso? Sabia que chupeta pode causar desmame precoce? Quem aqui sabia que chupeta pode começar a machucar o peito da mãe de novo e fazer ela desistir da amamentação? Ou o bebê pode simplesmente não querer mais o peito, porque tá sugando errado e etc, que eu já falei aqui várias vezes. Quem sabia disso? Ninguém sabe, porque a chupeta ela é muito culturalmente aceita. Ela não só é culturalmente aceita, como quem não dá chupeta é visto como uma mamãe. É difícil, gente, é difícil toda hora, tipo assim, é como se você não soubesse o que você tá fazendo, então, sabe, eu acho que as pessoas têm que respeitar mais as decisões das outras, foi o que eu falei. Eu optei por não dar chupeta pro meu filho, porque tem os meus motivos. Eu sei como é difícil cuidar de uma criança sem chupeta, mas eu estou, como é que eu posso dizer, disposta a ficar lá com meu filho sugando meu peito para que ele possa fazer a sucção não nutritiva, que também é muito necessária. Mas eu sei o quanto que é cansativo, gente. Eu fico imaginando mães que têm que trabalhar fora, eu fico imaginando mães que têm um segundo filho, que não podem, de repente, ficar tanto com o bebê, né? Ter essa demanda muito grande. Eu fico imaginando, gente, que tem N fatores que podem levar uma mãe a dar chupeta pro filho, mesmo sabendo disso. Mas o que a gente não pode deixar de ter é informação e ser respeitada pelas nossas decisões. Se você decidiu dar chupeta pro seu filho, ok. Se você não decidiu não dar chupeta pro seu filho, ok também, sabe? É muito complicado isso, gente. Como nós mães somos julgadas o tempo inteiro. Pelo que a gente faz, pelo que a gente deixa de fazer. Então, assim, emendei esse assunto agora nisso, porque se você, mãe, optar por não dar chupeta, se prepara. Se prepara, porque você vai ouvir de todo... Gente, eu não tive, assim... Não teve uma pessoa que chegou pra mim
E tá, quando eu falo pra pessoa que eu não tô dando chupeta por causa disso, muita gente, tipo assim, não dá importância. Como se isso fosse uma realidade. A vida inteira viu as pessoas usando chupeta e nunca aconteceu nada, mas era normal um bebê simplesmente desmamar, assim, desmamou sozinho, foi desmame natural, quando na verdade não é. Mas assim, a chupeta é muito cultural, muito cultural. Então, o fato de eu não dar chupeta é como se, sabe? Eu tava falando, se prepara se você não quiser dar chupeta pro seu filho, porque o mundo inteiro vai estar contra você. O mundo inteiro vai estar contra você. Então você tem que estar munida de muita segurança do que você quer pra você não cair em tentação, entendeu? Foncinha acordou aqui, vou terminar de falar. Eu nunca vou estar aqui julgando vocês, sabe, gente? Nunca, nunca. Primeiro porque quem sou eu pra julgar as pessoas? E segundo que eu sei o que é, principalmente nós mães, o tanto que a gente é julgada. Então eu não vou nunca julgar uma mãe porque faz ou deixa de fazer alguma coisa que é contra o que, de repente, eu vou fazer pro meu filho, entendeu? Cada um sabe de si. E pra mim, Vanessa, é muito importante que o Afonsinho mame no meu seio, entendeu? Mame o leite materno. Eu sei o tanto que o leite materno ele é importante. E pesquisada no Google pra vocês verem, tem muita informação a respeito de confusão de vida. Oiê! Mamãe pode falar ali. Como que aconteceu com o Afonsinho, gente? Eu já tinha uma chupeta em casa que eu comprei no enxoval que eu fiz em Orlando, né? Enxovalzinho dele. E aí, já tinha lá em casa. E fui saber só a confusão de bicos depois do nascimento dele, né? Teve um dia que ele tava chorando muito e nada fazia ele parar de chorar. E eu já tava, assim, com meu peito doendo demais, porque eu tive muita dor, né, nos primeiros dias. Assim, um dos meus maiores desafios da maternidade foi a amamentação. E eu tava sentindo muita, muita dor, muita dor. Eu não tava conseguindo deixar ele muito tempo no meu peito, sabe? Quando ele parava de mamar a sucção nutritiva e ficava na sucção não nutritiva, eu procurava tirar ele porque eu tava sentindo muita dor naquele momento, sabe? Eu deixava até o momento que eu não aguentava mais. E aí, num desses dias que eu já tava esgotada e morrendo de dor no peito, eu acabei cedendo, né? Conversei com meu marido e tal, e acabei cedendo e ofereci a chupeta pra ele. Pra ver se ele acalmava, porque... Enfim, né? É muito ruim a gente ouvir nosso filho chorar e não saber mais o que fazer. Gente, depois eu volto pra conversar, porque ele quer atenção aqui. Peraí. Gente, vou tentar terminar aqui o assunto com ele aqui, porque não tem ninguém pra deixar ele. E aí, enfim, vou tentar terminar o assunto, tá? Coisa mais linda. A luz acho que tá ruim. Mas é o único jeito de eu deixar o celular apoiado, assim, e com alguma luz na minha frente. Mas então... onde que eu tava mesmo? Eu acabei dando a chupeta pra ele. E aí, olha o vento. E aí, ele pegou. Eu não queria que ele pegasse de jeito nenhum. Ele resistiu um pouquinho e me pegou. Aí nisso, todas as vezes que alguém dava chupeta pra ele, meu coração partia. Porque eu não queria de jeito nenhum. E eu evitava ao máximo dar chupeta pra ele. Só realmente quando ele tava chorando de um jeito que não dava mais. Que eu não tava mais aguentando dor no peito também, sabe? E aí, eu sei que dia 26, e aí foi o último dia que ele chupou a chupeta. Aí, uns 4 dias depois, porque eu falei, meu bem, falei pro Afonso, não quero mais chupeta, chega, porque todas as vezes que ele chupa eu me sinto muito culpada, eu me sinto muito mal, então eu não quero. Então eu parei de dar chupeta pra ele antes dele ter qualquer sinal de confusão de bico. Aí, uns 3, 4 dias depois... eu comecei a sentir muita dor. Oi, filho, tá, gente, ele não quer dividir a atenção com o celular. Por isso que é muito difícil de eu começar a gravar qualquer coisa com ele acordado. Porque parece que ele sabe, ele não gosta, ó. Oh, meu Deus. Gente, depois eu falo com vocês, tá bom? Beijo. Ele tá quietinho aqui no trocador, então vou aproveitar pra terminar pra falar pra vocês. Mas então, gente, aí eu acabei dando, né, a chupeta pra ele. E aí, dia 26 foi o último dia. Dia 26 de fevereiro foi o último dia que ele chupou chupeta na vida. Ele chegou a chupar 2 semanas de chupeta, tá? No total. E ele não chupava toda hora. Era muito difícil quando eu dava chupeta pra ele, né? Quando ele tinha chupeta na boca. No mais... Eu não queria, de jeito nenhum, sabe, gente? Mas aí... ele chupou 2 semanas. E aí, tirei. E aí, depois de uns 3, 4 dias, mais ou menos...
eu comecei a sentir, voltei a sentir muita dor no meu peito, uma dor que eu não sentia mais. Uma dor, mais uma dor, mais uma dor. Doía demais. Não era aquela dor excruciante que eu sentia no começo, que eu tive fissurinha e tal. Não era. Mas ainda assim era uma dor que eu não tinha. E voltei a ter. Junto a isso, ele começou a lutar com o peito. Então eu tava lá, né, mamando, ele fazia... puxava assim com a boca. E também tinha vez que o peito tava aqui, ele ficava assim, ó. Sabe assim? Ele não fechava a boca. Parecia que ele não tava mais sugando direito, sabe? Aí quando eu vi aquilo, eu já fiquei desesperada. Eu falei, ele teve confusão de bicos. Eu já fiquei desesperada. E aí eu entrei em contato com o consultor de amamentação pra poder me ajudar nisso. Porque eu tava com uma dor absurda e ele não tava pegando o peito. Tipo assim, ele pegava, mas tinha várias vezes que ele ficava... Tava estranho. Outra coisa também, né, gente? Quando a gente tem essa informação, e mesmo assim a gente, né, opta por usar a chupeta madeira, quando começa um sinal de confusão de bico, você já identifica rapidinho e já consegue reverter isso o mais rápido possível, sabe? Ela foi lá em casa, me ajudou tudo de novo, assim, em relação à pega, porque ele desaprendeu na pega, entendeu? A pega correta. Viu que a musculatura, colocou o dedinho lá, tal, viu que a musculatura que se usa pra mamar dele, ele não tava usando direito, tava usando a musculatura que se usa com a chupeta, né, a linguinha também tava errada. Então tudo isso a gente teve que ajustar. E aí eu comecei a fazer exercício com ele, tal, pra ele voltar a mamar da forma correta e tudo mais. E graças a Deus a gente conseguiu reverter isso, e hoje em dia ele mama certinho. Mas, daí a gente foi na pediatra e ele não ganhou o peso esperado. Não chegou a ficar muito abaixo, mas também não tava da mesma forma que o barulho que vocês estão ouvindo aqui assim, ó, gente. É o plástico, tá? Aqui do trocador que ele tá batendo o pezinho. Eu tô aqui do ladinho dele. Aí por isso que tá esse barulho que eu acabei de ver que tá, ó. Tanto chacoalho. Coisa gostosa, mamãe, chacoalhando o pezinho. Cadê? Cadê o pezinho chacoalhando? Vai sair andando. E aí, né, a pediatra já tava ciente, né, do que tava acontecendo e tal, da questão da confusão de bico e tal. E aí, não fizemos nada, né, nem introdução de fórmula, nem nada assim, porque o problema já tinha sido corrigido. Agora a gente precisava de um pouco mais de tempo pra ver como ia acontecer. Ele não estava passando fome nem nada, não tava chorando de fome, tava tudo certo, saindo do peito capotado daquele jeito, né, que a criança quando mamou bastante sai. Então tava tudo certo, então assim, não era nada alarmante, né. Essa é a importância também de um profissional atualizado e que respeita a amamentação no peito, né, porque acontece muito de alguns pediatras já passarem fórmula assim desenfreadamente, né. E aí nisso, a próxima consulta dele, que foi agora recentemente, ele já tava com o peso certinho de novo, entendeu? Foi isso, gente, que aconteceu, né, com a gente. Graças a Deus deu tudo certo, foi revertido a tempo. Se você tá passando por isso, né, procura uma consultora de amamentação pra te ajudar, converse com o seu pediatra também sobre isso. E pesquise, tá? Pesquise, além de tudo isso que eu tô falando, pesquise você. Não precisa acreditar em mim. Vai no Google, pesquisa, fala com alguns profissionais. Enfim, hoje em dia a gente já tem acesso a muita informação legal, muita informação bacana, tá? Porque foi o que eu falei. A chupeta, ela é muito cultural. E ela pode causar o desmame precoce do seu filho. E se pra você, assim como era pra mim, a amamentação é muito importante pra você, assim como era pra mim... Pense nisso, entendeu? E veja, a gente tem que colocar na balança. Não dá pra saber. Cada família é uma família, cada situação é uma situação, como eu falei aqui agora, tá? Mas deixar de saber, a gente não pode. A gente tem que saber que isso existe, né? Vocês não concordam comigo? A chupeta, ela é muito vista como acalma, né? Acalma o bebê. Na verdade, gente, não é a chupeta que acalma o bebê. É a sucção não nutritiva que acalma o bebê. Então, qualquer coisa que faça ele sugar, o peito, por exemplo, ele tá sugando o peito. Tem essa também, muita gente não sabe que o peito, ele não é só para alimentação. Além de ter toda a questão emocional do peito, também tem a sucção não nutritiva, que é o famoso chupetar, que não tem nada de errado no bebê chupetar o peito, muito pelo contrário, é muito bom e saudável pro bebê e pra mamãe também, que ajuda também a estimular a produção de leite. O dedinho, né, pegar o dedinho bem higienizado e tudo mais, unha cortada, colocar na boquinha dele, esse era um dos exercícios também que ajudava ele a voltar com a musculatura correta da sucção.
A chupeta, ela é vista como ok chupeta e chupar a mão tá errado. Na verdade, é o contrário. O contrário nesse quesito de confusão de bicos, tá? O bebê que chupa a mão ou o dedo e etc. não causa confusão de bicos. A chupeta causa. Mas mesmo assim, as pessoas... Quando eu falo as pessoas, gente, é porque já foi muito julgada por causa disso, entendeu? Até hoje, Afonsinho tem 2 meses e meio. Até hoje, eu escuto. Até hoje, eu escuto o fato de eu não dar chupeta pra ele. Pessoalmente, por familiares, por seguidores. Então, assim, é bem complicada essa questão, porque a gente não quer que entre pro ouvido e sai pro outro, mas é tanto que tem uma hora que cansa. Tem essa coisa de, seu bebê tá fazendo seu peito de chupeta, como se fosse algo negativo, como se fosse algo ruim, quando na verdade é algo extremamente positivo. É algo natural, positivo, então assim, sabe? Mas aí é isso, gente. Outra coisa. Vanessa, eu tive confusão de bicos. A minha mãe me amamentou pouquíssimo. Ela disse que me amamentou por 3 meses somente. E nos 3 meses ela sentia dor na amamentação. E ela falou que eu comecei a puxar, assim. E aí ela me desmamou rapidinho. Tá aí, ó. Eu tive confusão de bicos na minha infância. Eu chupei chupeta pra caramba, até muito tempo. Chupeta é gostoso, gente. Eu sei, eu chupei. Eu tive isso há muito tempo atrás. Não é uma coisa que surgiu agora. É uma coisa que a gente tá sabendo agora. Mas não significa que surgiu isso agora, entende? Que tem muitas vezes as pessoas falam, nossa, tanta coisa. Agora aconteceu de eu postar aqui, né, coisas que eu descubro, né, de criança, salto de desenvolvimento, a confusão de bicos, por exemplo. E aí virem comentar assim, nossa, cada coisa que o pessoal inventa agora. Gente, não é que inventa agora, é que a gente tem acesso a essa informação agora. É que as pessoas, né, profissionais, de repente estão descobrindo agora. A informação que a gente tem hoje é muito diferente da informação que nossos pais tinham, enfim, que nossos irmãos tinham, de repente. Então, não é que surgiu agora, é que a gente sabe agora. Mas é isso, gente. Eu queria passar essa informação pra vocês e contar pra vocês, né, sobre tudo isso. Eu vou deixar aqui alguns posts de profissionais que eu gosto bastante, tá, sobre o assunto. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro. Espero que tenha sido útil pra vocês essa informação. Se vocês não sabiam, né, me contem aqui falando se vocês sabiam ou não. E é isso, gente. Já falei bastante. Beijo pra vocês. E é isso. Beijo. E você, mamãe, que não pôde amamentar por qualquer motivo que seja, quis muito amamentar, mas não pôde, todo o meu carinho, todo o meu acolhimento pra você. Não, espero que nada do que eu tenha falado tenha te machucado. Não foi esse o meu intuito. Eu sei que quando não tem jeito, não tem jeito, gente. Aí a gente tem que dar forma mesmo e a gente tem que fazer o que é melhor pro nosso filho de acordo com as condições que a gente tem, né? Então, só realmente a nível de conhecimento e informação que eu tô passando aqui, tá bom? Mas eu não quero que ninguém fique triste, nem nada assim, porque eu tenho certeza que nós somos as melhores mães que a gente pode para nossos filhos, né, gente? Então, é isso, tá bom? Agora eu vou mesmo. Beijo. Deixa eu só mostrar essa lindeza gostosa aqui. Amo quando ele faz esse gritinho. Só mostrar essa coisa gostosa aqui da mamãe. De 2 meses. 2 meses e meio de muito amor.